Diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, qualquer pecado na nossa alma neste momento, pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. E rogamos a sua bênção. Nós queremos, Senhor, todo o nosso coração ouvir sua palavra, entender sua vontade santíssima e obedecer com amor. Opera isso em nossa alma. Fale conosco. Nos ensine os mandamentos e nos ensine especialmente este 4º mandamento, Senhor. E nos edifica na verdade para a glória do Senhor em Cristo, seu Filho, no poder do seu Espírito e o nosso bem. Nós oramos assim, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, né? Pode sentar. Amém, meus irmãos. Irmãos, pedir para vocês, quem trouxe o catecismo já, fica aí na sua mão, por favor, na página 69. Quem não trouxe, não fique agoniado com isso, né? Você ouve e depois, semana que vem, você traz. Mas na página 69, irmãos, nós temos... estamos estudando a resposta, né? Estamos aqui meditando na resposta da pergunta 116. Bom, a pergunta 115 é: qual é o 4º mandamento? Aí ele cita Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao 11, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Né? Então, este é o mandamento, o 4º mandamento, que tem relação com os outros mandamentos. Primeiro que ele é a primeira parte, ele se refere aos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, ele é o primeiro dos 4 que se refere a Deus. Primeiro mandamento, que é não ter outro Deus. Segundo mandamento, não fazer imagem de escultura. O terceiro mandamento, não tomar o nome dele em vão. E o 4º mandamento, guardar o dia do sábado. Então, como eu tenho explicado para vocês, se eu amo a esse Deus em Cristo, né? Eu já fui salvo, eu amo a Deus e Ele é o meu Deus, então
O primeiro mandamento é o quê? Olha, adora a Deus, não deixe os ídolos tomarem conta da tua vida, né? Esse é o primeiro mandamento. Serve ao Senhor. Segundo mandamento, cultua a Deus como Ele quer. No culto, na adoração com o povo de Deus. Cultue a Deus como Ele quer e conforme Ele é. Ele é espírito em verdade. Então não faça a imagem, porque a imagem limita Deus. Terceiro mandamento, viva de tal maneira que o nome dele seja adorado. Que a revelação que Ele tem dado a você seja crida, obedecida, que Ele seja amado, que Ele seja obedecido, que Ele seja reverenciado nas suas palavras e na sua vida. Não desonre o nome dEle, ou seja, a nossa vida inteira passa a ser um culto. E o quarto mandamento traz o princípio do tempo, dedica todo o teu tempo, toda a tua vida a Deus e separa, exatamente deste princípio do tempo, separa um dia em 7 para que tu te dediques a Ele, né? Um culto em adoração, para conhecê-lo mais, para adorá-lo e para estar em comunhão com o seu povo. Deixa todas as coisas neste dia, especialmente para te dedicar a Ele. Então, veja que são mandamentos que têm a ver todos com o primeiro mandamento, né? E aí, meus irmãos, nós já começamos a explicar a pergunta 116, a resposta à pergunta 116, e eu vou ler de novo aqui a resposta, irmãos, acompanhem comigo, que diz assim: o que Deus exige de você no quarto mandamento? Essa é a pergunta, né? E a resposta é, em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente, para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em segundo lugar, que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito e assim começar nesta vida o sabate eterno. Então eu falei para vocês semana passada que essa resposta ela divide a obediência aos mandamentos em duas partes. A primeira parte ela se relaciona, irmãos, a tudo o que diz respeito à igreja do Senhor e à nossa comunhão com a igreja do Senhor. O ensino, o dia de descanso, que é o próprio domingo, as reuniões do povo de Deus, aprender a palavra com o povo de Deus, participar dos sacramentos, da ceia, do batismo, orar publicamente, quer dizer, orar com o povo de Deus e trazer ofertas cristãs para os pobres. Tudo isso tem a ver com a igreja, né? Então, a primeira parte da obediência ao mandamento, segundo o Catecismo Ortodoxo, portanto, se relaciona à minha vida com a igreja, o culto, a adoração, tudo que eu faço como cristão em comunidade com a igreja do Senhor. A segunda parte diz que a obediência a esse mandamento também tem a ver não só com a minha vida de relação com a igreja, mas também com a minha segunda-feira. Quer dizer, que amanhã eu não vou estar com vocês e vocês não vão estar comigo e com os outros irmãos, né, na maioria das vezes, mas nossa vida deve cessar as más obras, ou seja, eu não sou crente só no domingo, né? Eu sou crente de segunda a sábado. Então, a minha vida deve cessar as más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim comece nesta vida o sabate eterno, ou seja, porque o dia de descanso verdadeiro virá ainda, né? Quando Jesus voltar, vai ser o nosso verdadeiro descanso eterno, porque nós vamos cessar deste mundo ruim, mau, e viver com ele uma vida de obediência plena. Mas aqui eu já começo a experimentar isso, vivendo a minha vida já diária, né? Tudo que eu fizer, obedecendo a Ele. Então, são essas duas partes. Eu falei para vocês semana passada. E aí nós começamos a explicar o primeiro ponto aqui da primeira parte, né? Ou seja, que tem a ver com a igreja, com o culto, com a adoração, com a comunhão cristã. Então diz assim, em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos. Eu fiquei aqui domingo passado. Então nós falamos aqui, nós lemos aqui, irmãos, só para relembrar, nós lemos Deuteronômio capítulo 6, em que a palavra de Deus diz assim, que Ele é o nosso Deus, nós devemos adorar Ele de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, né? E a palavra dele deve estar no nosso coração.
e nós devemos inculcar aos nossos filhos, ou seja, o primeiro dever, então, desse mandamento é que eu já amo a Deus, né? Então, que eu cresça em amar a Deus, e eu busque conhecer a Deus, e eu faça isso por ouvir a sua palavra e colocar a sua palavra no meu coração pela fé, receber a palavra com fé, buscar continuamente a palavra. Eu vou crescendo então no conhecimento dele, no amor a ele, e vou também ensinar os outros. Essa é a primeira forma. Uma palavra importante aqui, dessa primeira parte, é que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos, ou seja, a primeira forma de eu manter o ensino evangélico é eu receber o ensino evangélico, a palavra de Deus, e eu crescer nesse ensino, e eu transmitir aos outros, pessoas mais próximas de mim. Depois nós lemos 1 Coríntios capítulo 9, verso 13 e 14, que diz da manutenção do culto. Então, para que eu também promova, mantenha o ensino, eu devo promover, eu devo manter o culto. Aí eu falei dos dízimos e das ofertas. Eu devo ser um dizimista fiel, eu devo ser um ofertante fiel, porque é através das minhas ofertas, dos meus dízimos, que o culto ele é mantido, que o ministério cristão ele é mantido. Nós falamos aqui semana passada. Então, quando eu dizimo, quando eu oferto, é porque eu amo a Deus, amo o ensino e desejo que esse ensino seja mantido. E assim era no Antigo Testamento, só que lá no Antigo Testamento era com uma lei, né, imposta. No Novo Testamento não precisa impor lei, porque o povo de Deus ama e voluntariamente oferta, dizima. Então, quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou mantendo também, promovendo o culto. E depois nós lemos 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3 e Tito 1,5, que fala de preparar obreiros para a causa de Deus, para a obra de Deus. Então, a igreja deve fomentar, deve preparar futuros pastores, futuros ministros do Evangelho. Isso acontece também quando a igreja ensina e Deus chama, né, as pessoas. Então, tem a ver especialmente com o ministério cristão, mas também em que cada irmão vai sendo preparado para levar o Evangelho adiante nas suas vocações, né? O pastor ele tem uma função especial de ministrar a palavra, mas cada um dos irmãos tem a sua vocação e Deus os colocou lá para que você leve adiante o ensino da palavra e também, eu acho que eu nem falei semana passada, mas acrescento agora, você ensine os seus irmãos. Aqui na igreja nós ensinamos uns aos outros. Então, meus irmãos, resumindo o que eu falei semana passada, quando nós internalizamos a palavra de Deus, colocamos dentro do nosso coração, quando nós dizimamos e ofertamos, vamos colocar assim, então, quando eu primeiro cuido da minha própria vida, né? De aprender, de edificar-me na verdade e passo adiante esse ensino, eu estou promovendo a palavra. Quando eu dizimo e oferto para a igreja, sustentando a obra de Deus, eu estou promovendo a palavra. Quando eu me junto com a igreja, oro e promovo que apareçam e dou todo o meu apoio para os futuros ministros, para preparar ministros, eu estou promovendo. E quando eu estou, então, junto com a igreja, aprendendo mais e ensinando e levando o evangelho adiante nas minhas vocações, eu também estou promovendo. Então, e onde é que isso acontece mais especialmente? É no domingo, no dia do Senhor. Por isso que o dia do Senhor ele é tão importante para a manutenção e levar adiante a palavra de Deus. Se nós encerrarmos os cultos no domingo, irmãos, e adoração, nós estaremos então encerrando a promoção da palavra de Deus. E esse dia então é um dia muito importante, né? Um dia realmente excelente, fundamental para isso. Mas vamos seguir adiante agora, irmãos. Agora eu vou para a segunda parte, o segundo ensino da primeira parte, que tem a ver com o culto, com a adoração e assim por diante. Veja o que ele diz aqui então. Então vou ler aqui de novo, né? Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos e que especialmente no dia festivo de descanso eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus. Agora nós vamos para a segunda, vamos dizer assim, o segundo princípio de obediência a este quarto mandamento. Vou repetir aqui. E que especialmente no dia de descanso eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus. E aí a continuidade aqui do texto vai explicar melhor disso. Para que eu vou comparecer
regularmente as reuniões do povo de Deus? Ele coloca assim: para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Vamos então olhar cada aspecto desse aqui, irmãos, ainda que brevemente, mas vamos tentar dar uma explicação clara aqui de cada ponto desse aqui. Eu me reúno com o povo de Deus quando, irmãos? Ele coloca aqui no catecismo assim, que especialmente no dia festivo de descanso. Então, existe um dia que ele chama de dia festivo. É um dia de festa, é um dia de alegria. Não é um dia assim de tristeza. Não é um dia, na verdade, irmãos, nem para a gente fazer jejum. Faz jejum no outro dia, né? Mas é um dia de alegria. É um dia de gozo, de comemoração, por causa da libertação, porque o Senhor Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo, porque nós viemos aqui para nos alegrarmos e comemorarmos e bendizermos a Deus pela libertação que Ele fez na nossa vida, pelo Seu Filho Jesus. Nós estamos aqui para rememorar, para relembrar a obra de Cristo. Então é um dia festivo de descanso, né? Nós vamos descansar das nossas demais obras para fazermos isso, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Então ele diz assim: especialmente neste dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus, né? Então eu esteja presente nesta reunião em que o povo de Deus vai, vamos dizer assim, comemorar, vai cultuar, vai adorar, vai agradecer a Deus. Então, eu regularmente, ou seja, aquilo seja uma regularidade, aquilo não seja ocasional, aquilo não seja algo fora do meu programa semanal, mas seja algo regular, seja algo que eu leve a sério. Então, regularmente, eu compareço à reunião do povo de Deus. Para quê, meus irmãos? Para que eu vou a essa reunião? Para aprender o que a palavra de Deus ensina, né? Então, ele é um dia festivo, é um dia de adoração, e eu vou lá regularmente nesse espírito de alegria, de adoração, e eu vou para aprender, eu vou para ouvir a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina. Então, esse dia especialmente é o dia da escola de Cristo, vamos dizer assim. É o dia em que eu vou separar para ir na igreja e ouvir a pregação da palavra. É claro que isso pressupõe que a igreja que eu frequente é uma igreja verdadeira, é uma igreja que está ensinando a palavra de Deus, né, meus irmãos? Então, eu devo realmente observar isso, aprender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina. E mais, para participar dos sacramentos, porque os sacramentos, eles são outros meios da revelação de Deus. Então, nós podemos dizer assim, o estudo bíblico, a palavra ensinada, eu estou ouvindo. Vamos pensar assim. Às vezes nós achamos que só pregação é ensino, né? A pregação é a principal forma de ensino, mas não é a única, dentro do culto, tá, meus irmãos? Então, nós temos que entender o seguinte: quando nós oramos, nós devemos orar de acordo com a palavra. Eu não chego aqui assim para orar, falar o que vem na minha cabeça, eu não posso fazer isso. Se eu estiver fazendo isso, não é oração verdadeira. A oração verdadeira, ela tem que ser de acordo com a palavra. Quando nós cantamos um hino, quando nós cantamos o louvor, nós temos que cantar hinos que são de acordo com a palavra. Não podemos, por exemplo, chegar aqui, cantar uma música, porque aquela música é uma música assim que nós gostamos pela melodia, até porque a letra nós gostamos. Não é esse o critério, não é o nosso gosto, né? Mas é o quê? Aquele hino, ele está de acordo com a palavra de Deus. Seja um hino que não é um texto direto das Escrituras, ou seja, que estão nos inários, né, nos nossos inários, não são textos diretos das Escrituras, não são citações das Escrituras, mas são hinos em que os autores humanos colocam ali, arrumam aquela letra, dão uma sequência naquela letra, arrumam para que eles possam ser cantados, né? Então,
Mas esses hinos estão de acordo com a palavra de Deus? Essa é a grande questão. Tá? E tem os hinos que são, por exemplo, nós cantamos os salmos, aí não precisa nem explicar, né? Se nós estamos cantando o salmo, nós estamos cantando a palavra de Deus. Se estamos cantando outros textos das Escrituras, nós estamos cantando a palavra de Deus. Então, eu oro a palavra de Deus, eu canto a palavra de Deus, e aí o pastor vai pregar. O pastor tem que pregar a palavra de Deus. Então, palavra de Deus. Quando eu vou para a ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor? É a palavra de Deus também. Só que é a palavra de Deus de forma visível. Então combina a palavra de Deus que eu estou ouvindo com a palavra de Deus que eu estou vendo, porque o pão é um símbolo, o vinho é um símbolo, a água do batismo é um símbolo, o mergulho do batizado é um símbolo. Então todas essas coisas são simbólicas, são como dramatizações de verdades que a palavra de Deus ensina. Então, combinando, Deus está falando pelos sacramentos, pelas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E tudo que acontece tem que ser assim. Então, tem que orar a palavra, cantar a palavra, ensinar a palavra, ministrar no batismo e na ceia a palavra de Deus, só que visível, tudo é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o culto inteiro é a palavra de Deus. Então, quando o irmão está orando, eu estou aqui orando, mas o irmão está orando, ele está dirigindo a oração. Então, ele tem que orar a palavra, e eu estou ouvindo aquela oração, eu estou sendo edificado, Deus está falando comigo pela oração do irmão. Eu estou sendo guiado na minha oração aqui junto com ele, pela palavra de Deus. Então, eu estou sendo edificado. Quando eu estou cantando um hino que é a palavra de Deus, Deus está falando comigo pelo hino. Eu estou cantando, eu estou expressando, eu estou falando com Deus no hino. Na oração, eu também estou falando com Deus, mas, ao mesmo tempo, Deus já está falando comigo. Por quê? Aquela oração, ela é a palavra de Deus também. Aquele hino é a palavra de Deus também. Os salmos, o que são os salmos? Não é o saltério. Aliás, os salmos não é o inário inspirado que nós temos na Bíblia. Os salmos são hinos que o povo de Israel cantava, mas são o que também? A palavra de Deus. Então, irmãos, eu estou sendo edificado quando eu canto. Por isso que não tenho que chegar aqui e cantar porque eu sei a letra, mas eu tenho que cantar de coração para Deus, pensando na letra, realmente cantando para Ele, e eu estou sendo edificado. Quando eu oro, eu não tenho só que, o irmão está aí orando, eu vou aqui só fechar o olho. Isso é até uma afronta ao Senhor. Eu tenho que orar, né? Eu tenho que meditar no que o irmão está orando e responder diante de Deus, e assim aquele exercício de oração. E quando o pastor vai pregar, a mesma coisa, só que aí é mais importante que tudo, porque agora realmente a pregação é aquela parte mais, vamos dizer assim, dedicada ao ensino. É verdade, então, que a pregação é o centro do culto, é a parte mais importante, mas não é a única parte importante, tudo é importante. Deus, Ele está falando. Então, meus irmãos, quando eu vou adorar a Deus, veja o que ele coloca aqui, vamos ler de novo? Que especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareço à reunião do povo de Deus para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em tudo isso aqui, eu estou, na verdade, recebendo a palavra de Deus. Mas agora eu quero explicar que, ainda que isso seja verdade, existem, vamos dizer assim, peculiaridades de cada ação desta de culto, de adoração a Deus. Ou seja, não é a mesma coisa quando eu canto, não é a mesma coisa esse momento do culto daquele outro momento em que eu estou sentado ouvindo a palavra de Deus. Quando, da agorinha aqui, irmão, nós cantamos o Salmo 115 e eu disse para vocês assim, não foi? Vamos cantar. Aí os irmãos, no último hino, geralmente eu peço para vocês se levantarem. Então, irmão, vamos nos levantar e vamos cantar o hino. Eu estou solicitando de vocês uma ação, né? De se levantar e de cantar. Quando eu ministro a ceia do Senhor, mensalmente, eu
peço ajuda aqui de alguns irmãos para distribuir os elementos, e eu peço para vocês assim, segure na sua mão, aí tem um momento de coma e beba. Então estou solicitando ações. Já na pregação, eu solicito de vocês o quê? Atenção. Já pensou se eu estou aqui pregando, aí um de vocês começa a cantar? Não é conveniente, né? O que isso mostra, meus irmãos? Ou se eu estou aqui orando, aí outro irmão começa a cantar também, ou orar alto lá, disputando com a minha oração aqui, né? Então, cada parte do culto, irmãos, tem a sua característica, a sua forma, a sua peculiaridade. Tudo é revelação de Deus, tudo é palavra de Deus, mas cada coisa tem a sua natureza e o seu propósito. Quando eu ouço a pregação, eu me calo, eu paro para ouvir, aqui ó, ouvido, essa parte, né? Meus ouvidos estão atentos, a minha mente deve se concentrar, eu quero aprender, eu quero ouvir Deus falar. Essa é a atitude, essa é a forma de eu adorar a Deus. Deus vai falar. Se o pregador estiver falando a palavra de Deus, agora eu falei quando o irmão Caleb leu, né? Eu disse assim, irmãos, nós vamos ouvir Deus falar. Então, quando eu digo assim, eu vou ouvir Deus falar, a postura é de reverência. A mente tem que ficar atenta, o ouvido tem que se abrir, né? Tem que ficar ouvindo ali. Eu tenho que parar de pensar nas outras coisas. Então, é assim que nós vamos aprender. Agora, quando nós formos, irmãos, vamos ver aqui o que ele diz. E eu vou explicando essas coisas aqui. Quando ele diz assim, para participar dos sacramentos, é diferente. É diferente. Eu tenho que pegar o pão, pegar o vinho. Com que atitude? Eu tenho que pegar aquele pão pensando assim, o que significa o pão? O que Deus ele quer me ensinar com este pedacinho de pão? O que simboliza o pão? Quando eu pego o vinho, é a mesma coisa, né? Então, irmãos, naquele momento, eu vou aproveitar, eu vou fazer aquilo de acordo com aquele ato do culto, e Deus vai falar comigo, mas de acordo com o ato do culto. Na pregação, os ouvidos vão estar atentos, mas na ceia e na ceia do Senhor, aí eu vou usar, né, outros sentidos, e isso vai me levar também à meditação. Quando eu vou cantar os hinos, é diferente. Aí eu não vou cantar assim, ou cantar muito alto, mas sem pensar no que eu estou cantando, certo? Só porque eu sei a letra, ou até que eu gosto deste hino. Não, eu vou cantar com o coração, pensando que eu estou cantando para Deus, o Deus Santíssimo que está sendo adorado no culto. E eu vou pensar nas palavras como que dizendo a Ele. Ou se for em texto das Escrituras, como Ele falando comigo, e eu também respondendo a Ele. E, irmãos, quando eu for, como ele coloca aqui, orar publicamente, já falei, né? Já falei da oração? Acho que não falei. Quando eu for orar, quando for um momento de oração, eu vou orar também com atitude de reverência. Eu vou ouvir o que o dirigente, a pessoa que está dirigindo a oração está falando, vou pensar e vou responder junto, vou me unir àquela oração, né? Eu posso dizer palavras a Deus ali, um pouco diferente daquela oração, mas convém que pelo menos eu siga ali os passos daquela oração, né? Vá concordando no meu coração, nas minhas palavras diante de Deus, porque eu estou me unindo em oração. Irmãos, não convém que eu fale, por exemplo, eu falei agora, né? Não seria uma coisa conveniente que eu ore demasiadamente alto,
até atrapalhando a oração de quem está orando, mas também não é inapropriado que eu fale, que eu imite algum som, né? Posso ficar em silêncio também, isso aí, em certo sentido, é indiferente, mas importa que eu esteja orando, irmãos. E eu quero até incentivar vocês aqui, tá, irmãos? Que eu confesso que eu tenho sentido falta, assim, eu já falei isso aqui, mas ainda não consegui, eu acho, convencer meus irmãos. Irmão, quando eu disser amém, é conveniente que todo mundo diga, abra a boca, irmão. Mas não faça isso só porque eu estou falando, tá bom? Mas faça isso assim de coração. O pastor disse amém. Você pode dizer amém? Amém, irmão. Abra a sua boca. Faça isso, tá bom? Eu não posso obrigar vocês, mas eu estou ensinando, estou incentivando, estou dizendo que isso deve ser feito com o seu coração, né? Mas é conveniente. Então, quando eu digo amém, eu estou respondendo e dizendo junto com quem está orando, mas não faça isso só porque é costume, né? Eu nem prestei atenção na oração e diz amém, amém. Não é assim. Mas eu acompanhei a oração e aí eu digo junto com o dirigente daquela oração, amém, amém, amém. Né? Vamos nos acostumar a fazer isso aqui na nossa igreja, é muito importante, irmãos. Deixa eu ver aqui a próxima parte. Trazer ofertas cristãs para os pobres. Semana passada eu falei do dízimo das ofertas. Eu acho que hoje não vai dar tempo ainda de eu colocar essa questão dos pobres, porque eu vou começar a ler os textos aqui. Mas eu já quero fazer aqui uma diferença. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, eles são para duas coisas. Eles são para a manutenção do culto. Isso aí tem a ver com a manutenção do pastor, do local, do culto, de tudo isso. Então, mas também são para os pobres. Para os pobres. Para os pobres, em primeiro lugar, da própria igreja, né? Mas também para os outros pobres. Eu vou falar isso melhor. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que eu devo fazer isso. Como é que eu devo trazer as minhas ofertas? Nós temos aqui o nosso gasofilácio, né? Nós não temos o costume de tirar as ofertas, mas eu devo trazer as minhas ofertas, os meus dízimos. Hoje nós temos meios modernos das pessoas ofertarem, dizimarem, que pode ser usado também sem nenhum problema, né? Os recursos bancários, as coisas de Pix, tudo isso pode ser usado sem nenhum problema, irmãos. Mas o que eu quero dizer, assim, a maneira como eu vou fazer a doação, o meio não importa, mas importa é a atitude do meu coração em que eu devo ofertar, em que eu devo ajudar a obra de Deus. Isso tem que ser feito não é com uma lei, com uma regra, com uma obrigação, mas também que eu vou dar minha oferta, eu vou dar o meu dízimo, vou dar minha contribuição, porque eu amo a Deus, eu amo a obra, eu amo a promoção do Evangelho e eu amo os pobres. Eu amo as pessoas, eu não quero que as pessoas passem necessidade, né? Eu amo a Deus, eu amo o seu reino, eu amo a promoção do culto, a adoração, a promoção da verdade, e eu amo os necessitados. Então eu devo fazer isso com amor. O que eu quero dizer então, meus irmãos? Vocês observaram que, deixa eu ver se faltou alguma coisa, acho que eu falei tudo. Vocês observaram que cada forma de fazer essas coisas tem a sua peculiaridade, mas em tudo Deus está falando, mas cada forma, cada ação, melhor dizendo, de culto aqui, tem a sua natureza, a sua forma, seu propósito. Então eu não vou fazer da mesma forma, eu não vou fazer orar da mesma forma que eu ouço uma pregação, eu não vou trazer meu dízimo, minha oferta da mesma forma que eu ouço uma pregação, que eu oro. Cada ato de culto tem a sua natureza, a sua forma, o seu propósito, mas em tudo Deus está falando, em tudo Deus está se revelando, em cada parte dos cultos, meus irmãos. Vamos ver os textos agora, irmãos, que vão nos ajudar bastante a nós entendermos melhor. Vamos ver primeiro sobre esse dia festivo de descanso, que nós regularmente devemos comparecer à reunião do povo de Deus. Está aqui no ponto 2. Acompanhe comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 12, do verso 5 ao 12. Deuteronômio, capítulo 12,
do verso 5 ao 12. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 12, do verso 5 ao 12, que diz assim a Sagrada Escritura. Mas o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada de vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os vossos primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossas mãos, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e ali trareis tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Então, no Antigo Testamento, Deus tinha um lugar, o templo. Aqui ainda não existia o templo, por isso que Moisés fala desse jeito, né? Mas ele fala que Deus fará isso, porque Deus fez o templo só depois. E naquele lugar o povo tinha que se reunir com certa regularidade para adorar a Deus, especialmente no sábado, né? Agora, vejam só, irmãos, no Novo Testamento não tem mais esse lugar, nesse sentido, né? Porque antigamente, naquele tempo, era um lugar mesmo especial e que Deus tinha escolhido e que só podia cultuar naquele lugar. No Novo Testamento não tem mais, só pode neste lugar, não tem mais isso. Porém, permanece o princípio do quê? Da reunião, de que nós devemos o quê? Nos congregar, nos reunirmos. O lugar não importa, mas tem que estar congregando, reunindo, junto com os irmãos, participando. Nós tivemos aí um período triste de pandemia, que nós não pudemos fazer isso, né, irmãos? E foi necessário parar e tomar todas aquelas medidas, foi tudo correto, não houve nenhum erro nas igrejas fazerem isso, usar máscara, distanciamento, culto online, tudo isso foi feito, mas aquilo é provisório, e aquilo nós fizemos assim, de forma pesada, porque não é normal, né? Não é normal. Graças a Deus que já estamos de volta, irmãos. Vamos orar para que Deus nos guarde, né? Dessas situações. Mas foi provisório. E agora a normalidade o que é? É que o povo de Deus se reúna, se congregue para adorar, para louvar o Senhor. Nós temos que nos congregar. Vamos ver outros textos então, irmãos. Salmo 40, do 9 ao 10. Salmo 40, 9 e 10, né? Salmo 40, 9 e 10. Salmo 40, 9 e 10. Que diz assim, Salmo 40, 9 e 10. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Veja, eu não escondi, irmãos, da grande congregação. Então, ele falou,
Então é por isso que tem que ter a congregação, para que a congregação ouça a palavra de Deus que Deus tem dado. Vamos ver agora o Salmo 68, versículo 26. Salmo 68, versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. Celebrai a Deus nas congregações ao Senhor, desde a fonte de Israel. Nas congregações, né? Como Deus ama que o povo esteja congregado, reunido, adorando ao seu nome. Irmãos, vocês já pararam para pensar que coisa maravilhosa é que Deus se agrada de nós estarmos aqui, né? De nós estarmos reunidos. Deus quer que nós estejamos reunidos para adorar a Ele. Que privilégio, irmãos. Como nós devemos dar graças a Ele por esse privilégio. Nós podemos e Ele se agradar disso. Nós estamos reunidos. Atos capítulo 2, 42 ao 47. Atos capítulo 2, de 42 ao 47. Atos capítulo 2, 42 a 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiu com todos, segundo cada um havia de mistério, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, olha só, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Estavam juntos, estavam congregados, estavam cultuando ao Senhor. E o último texto de hoje, irmãos, e aqui eu vou parar hoje, semana que vem a gente vai continuar. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Que diz assim: Retenhamos, 10, 23. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o que ele diz agora, irmãos. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Então você vê que tanto no Antigo Testamento os salmistas se alegravam. Eu vou falar para a congregação. Deus diz através de Moisés: olha, vai ter um lugar que vocês vão se congregar, né, para ouvir a minha lei, para fazer o culto. E no Novo Testamento a igreja primitiva se congregava, estava junta com alegria. E agora Hebreus, muito tempo depois já, ele diz assim: não deixem a congregação, como é costume de alguns. Alguns estavam deixando, né? Antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando daquele dia. Então, meus irmãos, eu quero encerrar nesta manhã, deixando para vocês, então, estes princípios que nós aprendemos aqui, mas resumindo tudo neste mandamento, né? Porque é um mandamento de amor. Eu queria até ilustrar assim: um pai amoroso, ele gosta de estar em casa junto com seus filhinhos, né? Uma mãe gosta dos filhinhos perto, não é assim? Então Deus é nosso pai, Deus nos ama, e esse mandamento não é uma coisa assim que ele está como um juiz severo, não, é como um pai cheio de amor que está dizendo assim: se reúnam para que eu fale com vocês, né? Para que vocês me adorem. É isso, irmãos. Então, vamos aproveitar
O dia de descanso é o dia da congregação. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele nos fortaleça cada vez mais neste ato de amor a Ele e nos edifique. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Podemos hoje estudar um pouco mais do quarto mandamento, avançar um pouco mais neste ensino, e nós pedimos que o Espírito Santo, Ele use essas simples palavras, Senhor, e o que for realmente da sua palavra, para colocar a verdade no fundo do nosso coração, e nos fazer, Senhor Deus, conhecer um pouco mais o seu amor nessas palavras, a sua pessoa bendita, e nos levar a uma atitude mais firme, mais alegre, amorosa, de virmos ao culto, de nos congregarmos junto com aqueles que te amam para adorarmos o nosso Pai, para ouvirmos a sua palavra. Que a nossa igreja querida cresça, Senhor, neste culto, nessa adoração, em nome de Jesus. Que assim seja, sejamos edificados e fortalecidos em Jesus. Amém e amém.